Olá, amigos do canal Turco Aprendiz by Cláudia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar o ano de 2024 com mais uma aula, onde o tema dessa aula é tempo passado definido. Como que nós construímos palavras no passado utilizando os sufixos e a harmonia vocálica, que é aquela tabela onde consta toda a regrinha que nós já conhecemos aqui no canal. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Então, vamos começar, galera. Começando aqui pelo tempo passado definido, eu vou estar mostrando aí através dos slides para vocês, né? Os sufixos que são utilizados para o tempo passado é o de, do e do, que é esse o aí com treminha. Vamos para o próximo slide. O tempo passado definido une o sufixo de, do e do. Obtemos a raiz do verbo eliminando mac ou mec, da forma infinita. Esse mac e esse mec é justamente o que nós precisamos eliminar do verbo para poder fazer a construção aí da palavra no tempo certo. Observação. Podemos expressar o tempo passado definido de 4 maneiras. Isso vale para toda regra do idioma turco. Nós utilizamos nessas 4 formas: positivo, negativo, pergunta positiva e pergunta negativa. Então, vamos ver como é que fica caso a caso dessas 4 formas. Forma positiva. Exemplo: ben yazdım. Yaz é escrever. O que eu fiz aqui? Eu eliminei seria yazmak. Eu eliminei o mak, que é justamente a raiz, para deixar a raiz do verbo, né? Para poder acrescentar aí o sufixo do tempo passado, e se fosse a questão do futuro, também a mesma coisa. Então, sempre elimina, quando a gente vai conjugar o verbo, a gente elimina aí o sufixo mak ou mek, para deixar só a raiz e fazer a construção. Então, aqui, como sempre, eu gosto de explicar bem detalhado para vocês, para que vocês possam entender a lógica da construção, né? Então, para isso, eu faço a separação de cada coisa aqui. Então, o ben é o pronome pessoal, que significa eu, né? Que é aquele sen, o, bis, sis. Então, esse é o pronome pessoal. E as é a raiz do verbo, que é escrever. The, sufixo do tempo passado definido. E o M é o sufixo pessoal, ou seja, esse sufixo pessoal, ele sempre vai no final da construção da palavra aí, do verbo, porque ele vai estar sempre ligado à primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou à primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso daí. Observação. Se a última letra da raiz do verbo é che, fe, re, que, se, che, te e pé, vem aquela regrinha da transformação aí do da pro de, ou tá do da pro te, ou do de pro te. Então, vamos ver aí. Transformamos a letra D em T, sufixo do passado definido, por um T. Ou seja, quando a palavra terminar em uma dessas letras, dessas consoantes que eu falo, que é o che, o che, fe, re, que, se, che, te, pé, nós vamos transformar em T. Então, esses sufixos se convertem para t, ti, tu e tu. Um método útil para memorizar estas letras é recordar a frase fıstık, şarap. Então, aí a gente consegue lembrar dessas letrinhas. Por último, ajuntamos o sufixo pessoal. Cada pronome tem o seu próprio conjunto de sufixos pessoais. Esse sufixo é o que, Cláudia? É aquele M que vai no final, né? Que depender aí, quando é o encontro de duas vogais, nós colocamos o Y
antes desse sufixo, porque no idioma turco não há encontro de duas vogais. Então, por isso que aquele Y vai ali no meio. Próximo. Tabela dos sufixos que se ajuntam à raiz do verbo positivo. Então, aqui eu separei as 4 formas. Sempre a gente vai ter essa tabela para a gente memorizar, né? Porque cada sufixo aí que vai ser acrescentado, ele vai depender do final da letra, né, da vogal, ou da consoante, que no caso que é para transformar lá o da para o de, mas aqui nós estamos falando do final de cada vogal, que vai determinar se é a, i, u ou u. Então, vamos lá aqui para a tabela. Quando a palavra termina com a ou a, é de. Aí vai seguindo aqui a regra do pronome pessoal. A primeira coluna aqui é o pronome pessoal, né, que é eu, tu, ele. Então, é de, danas, de lá. Se a palavra termina com e ou i, é de, não, din, de, dic, dinis, de lé. Se for com o ou u, é dum, du, duc, dunus e do lá. Se termina com o e u, que é os da treninha, du, duc, dunus, do lé. Esse final aqui, lá ou lé, que é o vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, que vai ser até um vídeo curto aí, porque é bem fácil de fazer, não tem muita regra, é a construção de palavras no plural. O lá e o lé é exatamente o que, Cláudia? Plural. Aqui nós estamos falando eles ou elas, então sempre vai ser em plural. E aí, no caso, a definição do plural é através desse lá e desse lé, que é seguindo essa tabela também, que a gente vai saber se é lá ou se é lé. Só essas duas formas, não existe mais. É até mais fácil de memorizar. Vamos ver aqui. Exemplos. Ben, yazdım. Yaz é escrever, então, nós estamos falando no passado, eu escrevi. Ben, yazdım. Aí, aqui do lado, eu coloquei a tradução. Eu escrevi. Sen, yazdım. O, yazdı. Como eu falei, esse O não tem esse sufixo pessoal no final. Biz, yazdık. Siz, yazdınız. Onlar, yazdılar. Yazdılar. Eles ou elas escreveram. Verbo izlemek, que é ver. Ben izledim. Aqui, como vocês já podem observar, não é o e, é o i. Por quê, Cláudia? Porque do verbo izlemek, qual é a última vogal? É. Então, olhando aquela tabela, eu vou saber que é im e não em. Ok? Então, ben izledim. Sen izledin. O izledi. Biz izledik. Siz izlediniz. Onlar izlediler. Então, aqui, como termina com i, vai ser o lé e não o lá. Eles viram. Transformando D para T. Exemplo. Que é justamente daquela regrinha lá do fıstıkçı şarap, né? Que são aquelas letras lá que precisam ser trocadas quando a última letra for uma daquelas, nós trocamos o D pro T. Então, vamos ver aqui na prática como é que fica. Konuşmak. Konuşmak é do verbo falar. Nós estamos falando no passado, então, ben konuştum. Aqui, a última letra da vogal é o U, sem a trina. Então, não vai aquele U com a trina. Então, é konuştum. Sen
conustum, o conustu. Bis conustuk, sis conustus nus, on lá conustu lá. Beleza? Vamos lá, galera. Próximo. Duschmak. Verbo cair. Bem, dustum. Sem, dustum. O, dustu. Que é justamente o com a treninha, então o último também vai ser com a treninha. Eu estou trazendo exatamente esses exemplos de forma diferente, tanto com o, sem o, a trena, com a trena, para vocês saberem que realmente é seguida aquela regra. O, dustu, bis, dustuk, sis, dustunus, on lá, dustuler. Uma pausa aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando dos vídeos que eu tenho compartilhado do idioma turco e você se interessa em estar aprendendo e você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, dá uma pausa aí no vídeo que você está assistindo, vai lá no botãozinho de se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, tem ali todas as notificações, porque toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube. Não esquece de, quando você assistir o conteúdo, de deixar o seu like, participa nos comentários dando a sua sugestão, ou se você tem alguma dúvida, ou sempre respondendo, principalmente em caso de alguma dúvida aí que você tiver com relação ao que eu acabei de explicar. E agradeço se você compartilhar com os seus amigos, que aí faz o canal crescer cada vez mais, ok? Então, vamos lá para o próximo vídeo. Forma negativa, exemplo. Vamos para a forma negativa. Aqui já tem que prestar bem atenção, porque já tem mais sufixo a mais, né? Cada vez o negócio vai crescendo. Vamos pegar o mesmo verbo, yasmak. Yasmadam. Aqui eu separei, vocês vão conseguir entender, porque é exatamente isso daqui. Ben, yasmadam. Ben, sufixo pessoal, yas, raiz do verbo, o ma, que aí no caso aqui eu vou abrir um parênteses, ma ou me, são utilizados para a forma negativa. Quando você quiser dizer não sou alguma coisa, ou não fiz alguma coisa, você sempre vai acrescentar esse sufixo ma ou me, de acordo com a tabela vocálica, da harmonia vocálica, que é justamente para definir que não, é um sufixo de negação. Então, você não pode esquecer que na forma negativa, sempre vai acrescentar esse sufixo ma ou me. Exatamente do jeito que está yasmadam, né? Yas é o verbo, ma, negação, e o dan, que quer dizer do passado. Dan, tempo passado definido, e o m, que vai aí no final, é o sufixo pessoal. Próximo. Os sufixos negativos são, como eu falei, ma ou me. Também esse sufixo aqui é quase parecido ali com a mesma regrinha do plural. Só existe duas formas, não existe uma terceira nem uma quarta. Então, é fácil de memorizar. Vamos aqui para a explicação. Toda expressão negativa, acrescentamos a raiz do verbo ma ou me, de acordo com a tabela da harmonia vocálica, acompanhado do sufixo de tempo passado, que é exatamente isso que nós estamos tratando aqui, o tempo passado. Mais o sufixo pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Tabela de novo. Pronome pessoal, somos nós, né? Eu, tu, ele. E, como só existe duas formas, tá aqui. Quando a palavra terminar em a, o, ou u, madame, madak, madanas e madelar. Se termina em e, i, o, u, medim, medi, medic, medinis, mediler. É só prestar atenção nessa tabelinha aqui, que não tem erro. Esse ma, não esquece. Sempre o ma ou me
no meio da frase, da palavra, quer dizer o quê, Cláudia? Negação. Não é. Exemplos. Yazmak. Ben yazmadı. Eu não escrevi. Sen yazmadı. O yazmadı. Biz yazmadık. Siz yazmadınız. Onlar yazmadılar. Ai, deixa eu respirar. Vamos lá para a tabela. Pergunta positiva. Aqui já complica mais ainda porque é mais sufixo. Ben yazmadım. Aí aqui cada um vai seguir a sua regrinha aí. O mã, o mi, o mu ou mu. Tabela. Primeira sempre pronome pessoal. Aí aqui se termina em a, d, m. Esse m no final é o quê? Pergunta, Cláudia. Esse sempre é o m, sempre vai ser para perguntas. E no caso aí positivo. Depois a gente vai ver como é que fica aí no caso negativo. D, m, dık, m, dınız, m, dılar, m. Se termina em i, di, mi, dik, mi, diniz, mi, diler, mi. O ou u. Dum, mu, du, mu, duk, mu, dunuz, mu, dular, mu. Dular, mu. Né? Eu tô aqui falando assim, como se não fosse pergunta, mas é esse sotaque que tem, né? Não é m, não. M. Então, sempre m, mu, mu, duk, mu, dunuz, mu, dular, mu. Gente, é complicado. A gente já aprende. Vamos ver aqui, exemplos. Ben yazdı. Então, eu vou fazer uma pergunta positiva. Ben yazdı mı? Ou seja, eu escrevi. Sen yazdı mı? O yazdı mı? Ou seja, ele ou ela escreveu. Biz yazdık mı? Siz yazdınız mı? Siz yazdınız mı? Onlar yazdılar mı? Transformando o D pro T. É a mesma regrinha lá. Bem, deixa eu ver aqui. Peraí. Acho. Transformando o D pro T, né? Aqui no caso do konuş, que é konushmak, que é falar, termina com she, que é aquele S com o cifrãozinho embaixo. Então, é ben konuştum mu. Sen konuştum mu. O konuştum mu. Biz konuştunuz mu. Siz konuştunuz mu. Onlar konuştular mu. Düşmek, que é cair, né? Ben düştüm, ou seja, aqui já é com o e a treminha. Então, düş é o verbo, o T é exatamente a transformação do D pro T, porque esse S aí com esse cifrãozinho embaixo entra naquela regrinha do fıstıkçı şarap. E o M é do pessoal, né? O sufixo pessoal, da primeira pessoa. Então, como é que fica? Ben düştüm mü? Eu caí. Sen düştün mü? Você caiu? Ou tu caiu? O düştü mü? Ele ou ela caiu? Biz
dustu mı. Siz dustunuz mu? Onlar dustular mı? Pergunta negativa. Aí, no caso da pergunta negativa, acrescentou mais um sufixo, que é exatamente aquela regrinha lá, do ma ou do me, e o mã ou mi no final. Vamos ver aqui como é que ficou a pergunta negativa. Bem, yas madama? Yas, verbo, ma, negação, dan, passado, mã, pergunta. Sem, yas madama? Ó, yas madama? Bis, yas madama? Sis, yas madanasma? Onlar, yas madalarma? Do verbo duş. Bem, duş medi mi. Aqui eu já trouxe com o i. Sem, duş medi mi. Ó, duş medi mi. Bis, duş medik mi. Siz, duş mediniz mi. Onlar, duş mediler mi. Ó, duş medi mi. Você caiu, ela caiu, nós caímos. E chegamos no final. Eu espero ter ajudado mais uma vez aí na construção das palavras no idioma turco. É muito importante essas regrinhas para a gente começar a entender como é a construção de uma frase inteira, né? Sempre quando você observar palavras em turco, sempre presta atenção para saber reconhecer o que é verbo, o que é objeto, ou o que é o sufixo de negação, o sufixo de plural, o sufixo de tempo passado, futuro, presente. Então, é muito bom a gente prestar atenção aí nas frases, né, nas palavras, para a gente saber definir o que é o quê. Que aí a gente consegue entender cada vez mais. Então, obrigado por assistir. Como eu falei, se você não é inscrito no canal e tem acompanhado aqui os conteúdos e está gostando, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações. Não esqueça de deixar o seu like quando assistir, isso me ajuda bastante, porque aí o YouTube entende que é um conteúdo viável para recomendar para outras pessoas, e aí o canal vai crescendo. Participa nos comentários enviando a sua dúvida com relação ao que é explicado no vídeo, sempre baseado no que é explicado no vídeo, que eu vou estar respondendo, esclarecendo, e compartilhe com amigos, que aí isso também ajuda no crescimento do canal. Volte sempre, nos vemos no próximo vídeo, acompanhe o que eu tenho compartilhado na aba da comunidade, nos shorts também, que eu vou começar a fazer mais shorts aqui, que isso é muito bom, tem um alcance maior, né? E tudo que eu publicar, sempre o YouTube vai estar aí alertando vocês. Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima.